Minhas irmãs, meus irmãos, vocês devem estar com saudade do rosto desse camarada aqui. Durante 28 anos, ele esteve aqui conosco, em Teresina. É uma das figuras mais conhecidas da televisão do Piauí. O Luiz Alberto tem toda uma história. Ele pode contar a história da televisão no Piauí porque é um dos primeiros, se não o primeiro dos jornalistas, dos apresentadores da cidade. Meu irmão, como é que foi a tua experiência na televisão? Começou onde e quando? Olha, a minha experiência começou com 14 anos. 14 anos, garoto? 14 anos. Nesse tempo eu estava em Fortaleza e comecei a trabalhar na televisão nessa idade. Passei num concurso lá de centenas de candidatos, né? E eu trabalhava na TV Globo de lá, que é a TV Vezes Mais. E eu apareci então no Diário Associado, que é uma emissora que forjou grandes artistas, né? Lá do Ceará. Então me apresentei lá como candidato e, ao ser consagrado em primeiro lugar, o pessoal da Vezes Mais disse: o que o Luiz Alberto está fazendo lá, se ele trabalha aqui? E foi quando me deram a primeira chance na televisão. Isso eu tinha uns 15 anos de idade e já fui revelação lá. Aí eu vim para cá, meu pai era das Pernambucanas, vim para cá, estavam precisando de talentos novos, né? Então nós nos dedicamos totalmente, porque nessa época que as pessoas trabalhavam na televisão, tem o Mardoni que sabe perfeitamente disso, as pessoas gostavam mais da televisão do que a própria família detentora do canal. Então, certa vez até porque eu fui tudo, fui diretor de programação, fui editor, fui repórter, fui apresentador e fiz também o organograma da televisão na época. Aí o doutor Serginano até perguntou assim: Alberto, você não... Eu ficava até de madrugada, né? E a família, né? Porque a gente tinha a televisão como família. E lá eu fui assistente social. Até hoje, né? Eu tenho muitos amigos lá na televisão, porque nesse tempo, não que seja a época de romantismo, mas as pessoas tinham um verdadeiro amor às coisas que faziam. E era uma coisa nova para o Piauí, veja bem. A televisão, quando apareceu em Teresina, era realmente alguma coisa diferente. Tinha um cidadão negro que apresentava, como era o nome dele? Morreu esse rapaz? Ele era da Polícia Federal. Quem era aquele moço? Técnico. Hein? Não estou lembrado agora o nome, Benjamin de Oliveira. Benjamin, pois era. O Benjamin de Oliveira. Sim. É um vozeirão. Só que o Benjamin, tem aspecto assim na televisão, que ele era bem moreno, né? Então ele colocava muito talco. Pó de arroz, a torcida do Fluminense. Então, realmente era meio esquisito, né? Mas era uma bela de uma voz e tinha uma postura muito boa, bonita, não é? Sim. Aliás, um dia desse eu encontrei a mulher Alice Moreira, Moreira, não é? Esse pessoal ainda todo está aí, lá rapaz. o Bolinha, né? Sim. Mais interessante dessa época era que, no início, né, tinha os comerciais ao vivo. Então lá era cheio de passarinho no estúdio, tinha uma improvisação total, mas era de uma alegria muito grande. E as pessoas não podiam errar, porque entravam no ar, ao vivo, né, fazendo propaganda. Então tem mil histórias sobre isso, né, muito interessante. Viu? Porque se confundia o apresentador com o som dos passarinhos no estúdio. Viu? Era um negócio doido. Agora tinha uma coisa, porque aqui o Monte Castelo é porque hoje está nivelado. Mas o Monte Castelo era mesmo tanto alto, né? Então, quando começou a televisão, muita gente procurava a emissora para se candidatar, trabalhar, fazer qualquer coisa. Mas a ladeira era tão íngreme que aí os gozadores lá diziam assim: deixa, envia aí porque ele vai cansar de tanto subir a ladeira. Hoje está plano. Está tudo plano, tá bom. Mas me diga uma coisa. Ele hoje me mostrou aqui, foi uma alegria encontrar o Luiz Alberto. Estava com uma vida que eu não vi, está morando em Brasília agora. E trouxe um livro de um cidadão. Infelizmente, ele me entregou o livro e eu deixei no carro. Velho, esquece tudo, me perdoem aí. Mas como é o nome do livro e quem é aquele cidadão? O livro é um resgate da história da TV no Piauí. Você sabe que quando eu lancei meu livro, que já esgotou Piauí, Vi, Li, Escrevi, eu lancei no dia de Beijamão. Não recomendo ninguém a lançar um livro numa data muito festiva, né?
Foi no 35 anos da emissora que eu trabalhei. Então todo mundo estava no beija-mão lá e me deixaram de lado, né? E nós resgatamos, na época, parte dessa história. Depois veio o membro da família, que também falou sobre o Dr. Walter Alencar, e agora o meu compadre, meu amigo, que foi ex-diretor técnico, vem com um livro resgatando, em definitivo, tudo sobre toda a história. Toda a história, inclusive ele implantou a televisão e, é claro, a família sempre sobressaiu, o Dr. Walter Alencar, mas o Albuquerque é aquele que foi para Brasília, atrás da autorização da televisão para funcionar, porque sabe que na época o Petrônio fazia oposição ao grupo que estava erguendo a televisão. Foi complicado, foi né? Complicado. Foi muito complicado. Então o Albuquerque foi lá, na base de jardineira, enfim, de carona, e ficou lá de plantão, lá em Brasília, até trazer a autorização para funcionar a televisão. Então, o resgate também dessas peças da televisão de outrora, nós tentamos, quando à época eu fui presidente do Sindicato de Jornalistas, de ter uma sala do rádio e televisão lá no Museu do Piauí. Mas, infelizmente, né, os primeiros resgates que nós fizemos, um depoimento do professor José Eduardo Pereira, que foi o primeiro secretário de comunicação, dentre outras peças, desapareceram lá do museu, numa reforma que fizeram. Isso é uma loucura. Então, né? esse meu compadre, que hoje é um grande empresário, ele está resgatando equipamentos, né? Enfim, todo o simbolismo da época e vai implantar na sua empresa, resgatando em definitivo, então, todo o acervo que permeava a história da TV nessa época. Pra vocês terem uma ideia, isso que o Luiz Alberto está dizendo, meu Deus, quando é que nós teremos um museu da imagem, do som no Piauí? Luiz Alberto, não há memória de nada. Você vai a Teresina, em qualquer lugar, você não tem informação nenhuma sobre quando as coisas aconteceram e como. Eu fui lá na Casa de Cultura, lá resgatar, até os jornais da época foram rasgados. O jornal O Estado da época, que transmitia as notícias, como uma lá que eu vi, assim, Teresina terá seu primeiro prédio. Então, é fantástico aquilo, só que não é digitalizado. Então, as pessoas também vão fazer pesquisa, levam cortam, então nós estamos sem história. A propósito, o meu padre Albuquerque está com esse livro, que é Caminhos por Onde Andei. Ele tentou, na época que nós estávamos implantando a sala do rádio e televisão, de resgatar o carro do boi que carregou o cofre de Oeiras para Teresina. E os oeirenses, eu acho que não queriam lembrar isso, né, que foi um fato. Que coisa, né? Então, essa carroça, ela se perdeu no meio do tempo lá no Museu do Piauí. Isso é muito triste. É um simbolismo, né? Você sabe que tem aquela... Precisa, não sei se ainda existe. Primeiro, as pessoas nem acreditam que aquilo era um cofre. Pois é. Uma caixa de madeira rústica daquela, simbolizava, né? Sim. Aquilo ali era um símbolo do poder mesmo, porque era um tesouro. Aliás, os oeirenses só acreditaram na mudança da capital quando a carroça atravessou a ponte. O Rio Mocha. A grande ponte do Rio Mocha. É verdade. Mas aí ele também, né, porque ele é uma pessoa fantástica, ele é ligado a esse resgate da história, também a ecologia. Ele, por exemplo, tem uma propriedade aqui na Usina de Santana que ele plantou todas as árvores. Então, ele se propôs a recuperar a carroça, mas também não foi possível. Né? Bom, esse moço está pensando em voltar para Teresina. E ele hoje eu cheguei na televisão e vi um carrinho, uma biblioteca ambulante. E eu disse a ele que nós temos um projeto aqui chamado Lanche Livro, que é uma carrocinha que nós levamos pelas escolas de Teresina, da rede municipal. A gente passa uma manhã ou o dia inteiro numa escola, propiciando aos alunos música, teatro, dança, pintura e leitura. Se você vier para o Piauí, você vai nos ajudar a tocar esse projeto. Aliás, eu
eu estive lá com o Dr. Carlos Brandão, que é outra grata satisfação que nós temos no Judiciário, lá em Brasília, e eu fui logo me colocando à disposição dele, disse, ótimo, porque as pessoas como eu e todos que estão lá em Brasília, o pensamento é voltado aqui para o Piauí sempre. Então ele disse, olha, eu tenho já um trabalho lá, se você... Eu quero continuar, inclusive ele vai fazer doutorado agora na universidade, o Carlos Brandão, e vai continuar com esse trabalho que ele faz de formiguinha aí, incentivando isso é fundamental. as pessoas no colégio. Mas, Cineas, essa minha vontade é o seguinte, eu acho que Deus foi muito bom para comigo e eu queria sempre retribuir isso quando chegasse a minha aposentadoria. Eu cheguei agora aos 60 anos de idade e adquiri esse motorhome com esse objetivo de devolver à sociedade alguma coisa, né? Porque aqui mesmo, né, com todas as dificuldades que nós temos em Teresina, ainda hoje com falta de luz, meu pai está com 92 anos, deve estar me assistindo, né? E há 3 dias que nós estamos abandonando meu pai de 92 anos, porque falta luz. Isso é uma loucura, né? Então, esse retrocesso que existe ainda no que diz respeito ao desenvolvimento de coisas estruturantes, como o porto, que ainda não saiu, o aeroporto internacional, que também não saiu, e essa falta absoluta de energia, né? Qual é o empreendedor que quer se instalar num local aqui, onde nem energia tem? Até os empreendimentos aqui residenciais, o custo é maior porque tem que colocar um gerador, né? Isso implica num custo adicional. terrível. Eu tenho a impressão, viu, senhor, que deve ser uma coisa proposital, porque diz que o dirigente aí parece que é um maranhense. Eu não sou nada contra os maranhenses. Mas eu, visitando meu filho que mora em Caxias, eu vi que eles estão colocando estruturas para abrigar empresas, né? E convidando as empresas que estão aqui em Teresina a instalar-se a passar para o outro lado do Rio, né? Como aconteceu num grupo maior daqui no passado, na época do Dr. Lucílio Portela, que faleceu recentemente. Então, eu acredito que não é possível que nós que geramos energia para São Paulo, no grande linhão que vem, que a gente sobrevoa, como vem de Brasília, que é a barragem Boa Esperança, não tenhamos uma distribuição adequada. Não é falta de energia, né? É falta de distribuição, falta de aplicação de recursos para que haja uma melhor distribuição dessa energia. Gente, falta de uma atuação política mais consequente. Porque, infelizmente, a nossa bancada, eu sei que acompanho lá no Congresso já há muito tempo, a minha área de relacionamento institucional da empresa, que eu estou deixando agora. Então, infelizmente, a nossa bancada, mestre, é um tanto apática com relação a esses problemas. Tanto lerdinha. Olha, minhas irmãs de televisão, tem tempo. O Luiz Alberto é do ramo, sabe disso. Mas é enorme alegria. Eu quero colocar à disposição, então, esse motorhome para a gente, talvez no meio do ano... Sim, vamos conversar sobre a possibilidade de juntarmos as nossas carroças, levando mais livro por aí. Bem. Tá bom, meu irmão querido? Okay. Bom te ver obrigado, aqui. Viu? Eu não sei se tem cajuína, o Pedrinho só tem uma garrafa, mas é bom. Tem cajuína? Pedrinho, então faz a cajuína. Eu fiquei feliz de citar aqui aí, pessoas que não são nada amadores, Teresina para amadores, mas a Sulica, que é uma pessoa fantástica. Fantástica. Eu prestei essa homenagem à Sulica porque ninguém fez tanto pela cultura do Piauí quanto a Sulica. Mas, não sei se dá tempo para dizer, por exemplo, o Monte Goma, ele faleceu. E eu, certa vez, até acordei a autoridade em voo para cá, dizendo, olha, vamos botar o nome da rua, o nome do Monte Goma, que inclusive foi diretor da rádio da prefeitura. E até hoje não saiu... Escreveu aqui, viveu aqui, trabalhou no Jornal Estado durante muito tempo. Lembro que era uma coluna polêmica e todo mundo queria ler. Bom, ouvi quem fez história, ouvi quem faz história. Precisamos de memória assim. Meu irmão, uma alegria. Feliz Natal para você. Para você também, para a sua família.